Olá, irmãos e irmãs, estamos aqui passando mais uma vez para trazer uma mensagem de paz da parte do nosso Deus. Mensagem que venha consolar e confortar os nossos corações, edificar as nossas almas. O assunto que nós trazemos hoje é quem é Jesus e para que ele veio. É o assunto de hoje. E antes que falemos do assunto, nós pedimos aí que você dê o seu like, né? Isso vai nos ajudar nas divulgações e fazer com que nós crescendo nas visualizações, nos inscritos, o YouTube venha nos indicar para outras pessoas mais. A mensagem chegar a você, lhe impactar, compartilhe com outras pessoas e ao mesmo tempo onde ela chegar, se você desejar se inscrever nesse canal, aperte lá em inscrever-se e no sininho, que quando for postado um novo vídeo, chegará até você. Então, bendito seja o nosso Deus. Quem é Jesus e para que ele veio? O assunto de hoje, né? Daqui a alguns dias, tradicionalmente, celebrar-se-á a morte de Jesus, o Cristo, o Messias, na cruz do Calvário, para salvar a humanidade. Não veio para salvar cristãos, não. Nem judeus, nem muçulmanos, nem budistas, nem hinduístas, mas a todos, a humanidade. Agora, por que se devia pagar essa conta? Conta qual? Ele morrer na cruz. Que penalidade era essa? Por que se devia pagar essa conta? A resposta é porque havia o débito. Devia pagar porque havia o débito. Quem contraiu esse débito? Quem era o devedor? A humanidade toda. Levando em consideração que como ancestrais primeiros, Adão e Eva. Pela crença bíblica, nós cremos que todos os homens vieram de Adão e Eva. Então, todos nós devíamos essa conta. Isso está fundamentado em Gênesis 2,17, que diz assim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse o Criador a Adão, até mesmo que antes Eva fosse criada. É só olhar lá em Gênesis, capítulo 2, e a gente vê que apresenta a criação de Eva já no capítulo 3. Então, mas Eva ficou sabendo disso, porque Adão falou isso para ela. Mas o assunto, mas quem é Jesus e para que ele veio? Nós vamos ver aqui quem é Jesus em dois aspectos. O primeiro é quem é Jesus como pessoa. O segundo aspecto, quem é Jesus focando para a redenção do homem. Então, quem é Jesus como pessoa? Né? Na cristandade em geral, há um consenso de crença bíblica que Deus é triuno. Que Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Três personalidades em uma perfeita comunhão. O que um pensa, o outro pensa. O que um sente, o outro sente. O que um quer, o outro quer. O que um pode, o outro pode. Em plena comunhão e igualdade e consubstancialidade. Ou seja, da substância que é o Pai, é Jesus e é também o Espírito Santo. Tendo em si a eternidade. A eternidade tem alguns aspectos no significado de eternidade. O eterno, Deus, quer dizer o divino, né? Eternidade no tempo, que não tem começo nem tem fim, né? Então, eles têm em seus atributos a eternidade. São pessoas espirituais, isso no sentido de que independem da corporidade. Eles são pessoas. O que é uma pessoa? É um ser que tem vontade, inteligência, sentimento. Basicamente, esses elementos que formam a personalidade. Eles independem de corporidade, exceto o Filho após a sua humanização, ou seja, após a encarnação do Verbo. Mas o Senhor Jesus, antes de se encarnar, se humanizar, ele também independia de corporidade, mas já era uma personalidade. Como continua sendo pessoa espiritual o Pai e o Espírito Santo, assim era ele. Hoje ele tem a mesma natureza divina, porém foi acrescentado a ele a natureza humana. Ou seja, em Jesus está conciliado Deus e homem. Conclusão desse tópico, Jesus é o Filho nessa comunidade. Costuma-se dizer segunda pessoa da triunidade. A teologia bíblica passou a chamar triunidade quando tradicionalmente se chamava trindade. Mas trindade são três. Agora, a triunidade só existe em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, quem é Jesus focando para a redenção do homem?
focando para a redenção do homem. Quem é Jesus? Nós vamos trazer aqui 4 aspectos, 4 tópicos. Primeiramente, ele é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente que é Satanás, né? Ali era uma serpente mesmo, no jardim do Éden. Mas estava ali incorporado, né, Satanás, naquela serpente. Ele é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Esmagando em que sentido? A serpente levou uma proposta para o homem, através da mulher, e que foi aceito e que lhe provocou a queda. O homem caiu através da mulher. Aí Deus quis esmagar a cabeça da serpente através da mulher. O que Deus faz é bem feito, irmãos. Bendito seja o Senhor. Diz assim, em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ele é esse descendente da mulher. Entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui foi prometido um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Embora a serpente ferindo o seu calcanhar. Na caminhada da igreja, através dos séculos, a serpente, Satanás, sempre quis ferir o calcanhar, atrapalhar o caminhar da igreja. O que só atrapalha, mas nunca será o vencedor. O segundo aspecto, ele é o descendente de Judá. Judá aqui é um filho de Israel, de Jacó, mas representa também o descendente de Israel, do qual não se arredará o cetro. Então ele é o rei, será o nosso rei. Por enquanto ele é o rei espiritualmente para algumas pessoas, que deixam ele dominar nas suas almas, nos seus corações. Mas futuramente, nos tempos escatológicos, do fim e pós-fim, ele será o rei da terra, o Senhor Jesus. Quem ainda não conheceu isso na palavra de Deus, procura conhecer. A profecia foi feita por Jacó quando estava para morrer, aconselhando os seus filhos. Está em Gênesis 49:10. Jacó disse algo para cada um dos filhos, e para Judá, que é o filho de Jacó, do qual vem a linhagem real, e da qual é Jesus, disse o seguinte: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Gênesis 49:10. Primeiro é bom saber o que é o cetro, né? De repente alguém está esquecido. É um bastão que é empunhado por um rei. Era uma das insígnias do poder soberano, o cetro, né? Então, o poder real não se herdará dele, de rei, né? Até que venha Siló. Siló é aquele que viria com a paz para o mundo. Era uma espécie de aquaduto que havia no antigo Israel. E o aquaduto, né, tipo um cano furadinho que vai correndo a água e vai irrigando o solo, ou seja, dando vida. Siló é isso aí. E quem veio ser Siló para a humanidade foi Jesus, trazendo vida no mundo deserto, de paz, de amor e de Deus. O terceiro aspecto, quem é o Filho de Deus, quem é Jesus, focando a redenção do homem, né? O terceiro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase ela é muito conhecida, mas muitas vezes não sentida com intensidade, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu Jesus vindo a ele se batizar. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 29. Tira o pecado do mundo, é o pecado do judeu, o pecado do cristão, o pecado do muçulmano, como eu sempre falei, dos outros povos, das outras religiões. É o pecado do mundo. Está na hora do ser humano passar a enxergar Jesus como ele é. Ele traz a paz para o mundo. Para aqueles que deixam ele agir. Onde não deixar, essa paz não é forçada. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Inclusive, tira o pecado do mundo. E o quarto aspecto, ele é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. A Escritura diz em algumas passagens: até os demônios o reconheceram como o Filho de Deus. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 29, ele foi expulsar alguns demônios, né? E os demônios disseram: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Tá vendo aí? Eles chamaram Jesus de Filho de Deus, disseram que não tinha nada a ver com esse Jesus e que ele não lhes atormentasse antes do tempo. Porque no final dos tempos, eles serão atormentados por Jesus no julgamento de Satanás. Serão colocados no inferno.
preparado para o diabo e seus anjos. Está lá em Mateus 25, né? E fora revelado a Pedro que Jesus é o Filho de Deus também. Ele estava perguntando aos seus discípulos, quem é que estão dizendo por aí que eu sou? Eles disseram, uns dizem que é profeta, outros que é João Batista, outros que é Jeremias, um dos profetas que ressuscitou. E ele disse, e vocês? E vocês o que é que dizem? Porque importava para Jesus o que acham os seus discípulos. Embora ele queira que toda a humanidade se torne seu discípulo, para que possa receber o que ele tem para oferecer. É quando ele disse, vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a frente, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, o ungido, Filho do Deus vivo, para salvar a humanidade. E quando Jesus estava ali na cruz, crucificado, né? Esperando a hora da morte, ali tinha uma centúria, né? Um grupo de 100 soldados, coordenado pelo centurião, que é o coordenador da centúria, e guardava o corpo de Jesus. E quando Jesus morreu, aconteceram muitos fenômenos sobrenaturais. O centurião disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 27, versículo 54. E continuamos perguntando, e para que veio Jesus? Além da introdução, que nós já dissemos, né? Já dissemos alguma coisa na introdução, para que foi que veio Jesus? Aqui nós temos 4 sugestões de resposta. Veio para nos comunicar toda a verdade e graça, para começar. Porque o homem, por quê? Para que comunicar essa verdade e graça? Porque ele estava na mentira. E comunicar graça, porque ele estava na desgraça. Tinha perdido aquela graça que tinha quando vivia em comunhão com Deus, antes da queda. Em Hebreus diz que ele falou, Hebreus 1:1, ele já tinha falado de várias formas, por vários meios, todos os homens, agora falou ultimamente por seu Filho. E em João 1,14 diz que vimos a sua glória, ou seja, nele vimos a divindade. A sua glória nesse sentido, cheio de graça e de verdade. Bendito seja o Senhor. Então ele veio para nos comunicar toda a verdade e graça. Segundo, para que tenhamos vida em abundância. João 10:10, parte B. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Não é uma vida medíocre, uma vida pobre, uma vida entrevada, uma vida triste, mas uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida realizada, uma vida que desperta prazer de viver. Ele veio para isso. E o terceiro aspecto, para desfazer, Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Ele veio para desfazer. Se a gente der lugar. 1 de João, capítulo 3, versículo 8b. O Filho do Homem manifestou-se para desfazer as obras de Satanás. Em alguma outra passagem diz que ele veio para desfazer as fortalezas de Satanás. Ou seja, por sobre o globo terrestre, muitas fortalezas de Satanás, guaritas de Satanás, agências infernais. Ele veio para desfazer isso. Mas tudo só é possível através da sua palavra. E quarto, veio para consumar a obra do Pai. A obra do Pai é a obra de resgate do homem. A obra do Pai é a obra plena, né? Mas no aspecto de salvação, é a obra de resgate do homem. Em João capítulo 19, versículo 30, quando ele estava morrendo, quando ele foi o momento de dar o último suspiro e entregar o Espírito, todo judeu fazia isso, ele diz, Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Bendito seja Jesus. Nesse momento, merece que toda a humanidade se dobre o joelho diante dele e faça algum tempo de silêncio, em reverência a este momento. Bendito seja o Senhor. Então, nós temos agora que dar uma resposta à palavra de Deus, né, diante do que foi falado. Vamos nos autoanalisar. Primeiro aqui, você entendeu e creu em tudo que Jesus Cristo é? Entendeu e creu em tudo que Jesus Cristo é? Esse tudo, vamos colocar de parênteses, viu? A nossa mente não tem condição de assimilar a plenitude do que Jesus Cristo é e fez por nós. Esse tudo é tudo que foi falado, né? 2, você que já creu na verdade de Jesus, almeja receber a sua graça? Por que é que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a graça anda junto com a verdade. A graça só chega quando a verdade chega, e aí, quando a verdade chega, é semelhante à luz chegou. Onde a luz chega, as trevas se dissipam. Então, você almeja receber essa graça? Lá no Apocalipse, capítulo 21, pelo versículo 6, diz, a quem quer almejar, quem tiver sede, eu farei com que beba de graça da água da vida.
O terceiro questionamento: você tem vivido na abundância da graça de Jesus ou ainda continua espiritualmente mendigo? Só você quem pode dar essa resposta. Não aceite essa situação, amigo, amiga, irmão, irmã, ser humano de qualquer religião, segmento filosófico. Não aceite essa pobreza espiritual, porque Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Quarta, você já abriu a sua porta para Jesus fazer uma varredura espiritual em você? Hein? Muitas vezes a gente se acha muito bonzinho. Eu estou falando comigo também, a partir de mim. A gente se acha bonzinho, mas a gente tem tanto lixo na nossa alma, tem tanta poeira na nossa alma. E Jesus tem habilidade, competência para fazer essa varredura. Abra a sua porta, o seu coração, para Ele entrar em você e peça a Ele, suplica a Ele que faça essa varredura. Você se torna uma criatura limpa, um ser humano limpo, assim você terá a condição de um dia ver a face de Deus. E por último, aconselhamos que você permitamos Jesus consumar em nós a obra do Pai. Não impeça Jesus consumar em você a obra do Pai. Como eu já disse anteriormente, ele resgatar para Deus, tirar do sequestro, tirar do cativeiro espiritual. Amém? Então esse é o recado de hoje. Nós pedimos ao Deus Todo-Poderoso, que é o Pai de Jesus Cristo, ao Espírito Santo, que os dois mandaram Jesus aqui. Jesus, se humanizando, comunicou para nós toda a verdade e graça. Que Ele seja contigo, irmão, que Ele seja contigo, irmã, que Ele seja contigo, ser humano. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.